Olá pessoal, retornando aqui. Hoje o nosso estudo vai ser o 28 e o nosso personagem vai ser o Heimdall. Talvez você esteja perguntando, que personagem é esse, Fábio? Quem é este personagem aí? Não me lembro dele aparecer no universo da Marvel. Mas esse personagem realmente ele não aparece tanto e ele é um personagem secundário. Ele não é um dos personagens principais, o qual vemos estudando, tá bem? Mas a história dele é importante, o exemplo dele, como a gente pode tirar, é importantíssimo no nosso estudo de hoje. Eu queria que você, além, quando está vendo esse vídeo aqui, repassasse para algum colega seu, algum membro familiar, alguém que você conheça que ainda não conhece a Cristo, porque esse estudo de hoje vai ser focado na vida da pessoa de Jesus Cristo. Eu queria pegar isso como exemplo. Mas antes, vamos dizer apenas um pequeno resumo aqui, porque ele é um personagem, o Heimdall, um personagem porque aparece pouco. E quem é esse homem? O Heimdall, ele é o poderoso protetor de Bifrost. Lembra o reino lá de Asgard? O reino onde o Loki e o Thor habitam? Pois é, ele é aquele homem lá, o protetor. Se você já assistiu os filmes, você viu que ele fica lá responsável pela ponte do arco-íris que liga a própria Asgard à Terra. Ele é o responsável protetor, o qual é o guardião de toda aquela cidade. Então, este homem ele tem um papel importantíssimo. É um personagem que ele é secundário, mas que o papel dele é importantíssimo nos filmes da Marvel, o qual chega até mesmo a se sacrificar em um dos filmes. E o poder dele é a responsabilidade de poder proteger aquele reino e de que ele é o único o qual pode fazer a ligação entre a Terra e Asgard. Quando a gente vê esse exemplo, a gente lembra do próprio Senhor Jesus Cristo, o qual ele também tem um papel e uma missão. Ele teve essa missão aqui na Terra. A missão de Cristo aqui na Terra como intercessor ou intermediador entre Deus e os homens. Então, é esse exemplo que eu queria que vocês pegassem aqui hoje. Agora, esquecendo um pouco o personagem, o qual falamos bem resumido, como você percebe, eu queria tocar a respeito de Jesus Cristo e de a missão ou a pessoa mais importante, assim como eu posso dizer, do Evangelho. Podemos utilizar a missão do Heimdall como uma analogia ao papel de Cristo no caminho entre o homem e Deus. Cristo ele foi importantíssimo. Ele a suma importância de toda a Bíblia, no meu ver. O Evangelho se resume nele e ele é a chave para tudo. No Antigo Testamento, qual vocês conhecem aí, o Antigo Testamento inteiro ele revela o plano de salvação para a humanidade perdida pelo pecado, o qual conhecemos muito bem a história. Desde lá de Gênesis, o homem tem a queda e todo o Velho Testamento vem relatar essa queda e até mesmo o Novo Testamento vem mostrar os resultados disto. O homem conhece o pecado passa a habitar no homem e este pecado destrói por dentro. Vimos em algumas lições anteriores o quão nocivo ele é, o quão estreito, o quão fino ele passa por nossas vidas e a gente nem percebe. A gente pensa que é uma coisa boa, é uma coisa agradável, que nos deixa felizes, só que na verdade ela é um mal sutil. E este pecado, ele vem sendo relatado em todo o livro da Bíblia, mostrando o quão mal é o homem, o quão mal nós somos. Você nunca pode duvidar de você mesmo, nunca subestime a si mesmo em referência ao mal, ao que você pode fazer. Tome muito cuidado com isto. As pessoas se subestimam ou até às vezes se acham boas demais para cometer tal ato mal e ficam surpresas quando cometem. Então, veja o quão mal é o pecado, ao ponto dele nos separar de Deus. Antes o homem vivia em uma estreita relação com o Senhor. Adão e Eva viviam juntos com o Senhor no jardim, conversavam, mas o pecado os separou. E hoje em dia nós estamos assim, separados do Senhor, aqui no plano físico. Só que o próprio Jesus Cristo, ele vem como a solução para o pecado, vem como aquele que vem nos dar a salvação, que é assim que ele é dado a ele o título de o Salvador. Então, os sacrifícios que a gente vê no Antigo Testamento, o sistema de sacrifícios estabelecidos por Moisés no tabernáculo, que era a tenda lá, e é repassado pelos reis, esse sacrifício não era a sombra do verdadeiro sacrifício e definitivo sacrifício que seria derramado pela remissão dos pecados da humanidade. Todo o sacrifício, todo aquele sistema que você vê ritualístico no Velho Testamento, ele é apenas uma sombra, é apenas um referencial do verdadeiro sacrifício que seria feito de uma vez por todas.
Esse sacrifício que eu me refiro é o próprio do Senhor na cruz. O sacrifício dele foi feito de uma vez por todas para nos salvar. Tem um texto aqui de Hebreus 10:10 que diz assim: pelo cumprimento desta vontade fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. O simples sacrifício de Jesus foi o suficiente para me salvar e lhe salvar. O sacrifício dele é o suficiente para fazer com que você hoje possa chegar diante de Deus em oração, que possa chegar hoje, ler a sua palavra e entender, que hoje você possa ter também o Espírito Santo habitando dentro de ti. Simplesmente o sacrifício de Cristo, ele nos deu, abriu as portas ao Senhor. É Ele que intermediou. Não existe outra pessoa ou outros que venham nos intermediar perante Deus. Somente Cristo Jesus. É Ele a chave, somente a Ele. Não é necessário você ter mais rituais em casa. Não é necessário mais você querer fazer boas obras com o intuito de ter uma comunhão com o Senhor. Antes, o sacrifício do Senhor foi unicamente suficiente para isso. E o que mais esse sacrifício nos deu? A morte na cruz, legitimada pela ressurreição de Jesus Cristo ao terceiro dia, nos proporcionou o acesso direto a Deus e a possibilidade de salvação de nossas vidas pela graça divina. A morte de Cristo na cruz, a qual conhecemos muito bem, e a ressurreição deste, que é uma das partes mais importantes, vem nos dar acesso diretamente a Deus. Você hoje pode se direcionar diretamente a Deus de sua casa, de onde você estiver em oração, o qual o Senhor ouvirá. Hoje você tem esse acesso. A partir do momento que você crê nele, você tem esse acesso diretamente ao Senhor. Não é necessário você passar por mais ninguém. Não é necessário o pastor, o padre, nada. E você mesmo diretamente pode ir ao Senhor, confessar os seus pecados, pedir perdão e praticar a fé. Não é necessário mais nada. O Senhor concede isto diretamente a você. E esse sacrifício, o que ele nos traz a mais também, a maior de todas as bênçãos. Nós queremos muitas bênçãos nessa vida, mas acredito que a maior de todas, a qual é a primeira bênção que nós ganhamos do Senhor, que é a salvação, ele nos concede por meio do sacrifício dele, de Cristo. O pecado, como eu falei aqui no início, ele trouxe a morte ao homem, mas o pecado ele também trouxe uma consequência após a morte. E essa consequência nenhum de nós homens vão querer, que é a condenação. Essa consequência foi trazida pelo pecado. Então veja o quão mal ele é. Além dele te trazer a morte física a nós homens aqui nessa terra, ele vem trazer também a morte espiritual e a separação eterna de Deus. Hoje o homem está separado de Deus quanto ao plano físico, quanto à terra. E após a morte, uma pessoa ao qual não tenha ao Senhor Jesus em seu coração, não tenha o reconhecido, ela é separada eternamente do Senhor. É levado à condenação. Então, veja o quão mal é o pecado e a consequência qual ele traz sobre nós. Mas você pode pensar que isso é injusto e que isso não é merecedor da raça humana. Mas ao contrário, é sim. Erramos grandemente contra o Senhor e erramos todos os dias, praticando pecados contra Ele. Ele é justo. O Senhor é justo em nos condenar e nos castigar, assim com esta condenação eterna. Mas o Senhor também é misericordioso. E além da misericórdia dele, ele é gracioso. E ele nos concede, no lugar de nos condenar inteiramente, ele vem nos dar a salvação, ele vem nos dar as esperanças, ao ponto de que ele se faz homem, se faz carne e habita no meio de nós, na imagem do seu Filho amado, Jesus de Nazaré. E ele vem ao mundo, vive aqui, é apedrejado, é perseguido por estas pessoas o qual ele morreria para salvar. E ele morre na cruz. Se sacrifica por mim, por você. Mas acaba tudo aí? Não. Aí vem a melhor de todas as notícias. Ele ressuscita ao terceiro dia. Ele cumpre conforme todas as profecias o qual estavam destinadas a ele. E ele, com a ressurreição de Cristo, é tão importante porque isto vem de fato comprovado de que ele era Deus e de que ele é Deus. A ressurreição dele é uma das coisas mais importantíssimas, é um dos detalhes que a gente menos presta atenção. Mas sem a ressurreição, tudo isso seria vão, a minha fé seria vão. Mas o fato de ele ter ressuscitado nos dá a alegria e o conforto e a esperança de saber de que tem uma morada celestial nos aguardando. Aquele que crê nele.
Veremos um pouco disso mais à frente. Então, a salvação é nos entregue. Ela não é conquistada, como muitos de nós a gente às vezes queremos fazer. E aqui em Efésios 2:8 diz o seguinte: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. A salvação, o próprio Senhor Jesus Cristo vindo a este mundo, não é simplesmente porque o homem ele é o centro do universo. Não é simplesmente por isto. É simplesmente porque Deus ele dá de graça. A graça é um favor imerecido. Nós não merecemos isto. Não merecemos de maneira nenhuma. Antes, somos nós legítimos de condenação. Se há uma coisa que nós merecemos, é a condenação. E o Senhor, ele é misericordioso. Agir de misericórdia significa você não dar aquilo qual a pessoa mereça. E o Senhor, no lugar de nos conceder a condenação, ele dá o contrário, que é a salvação. Então o Senhor manda o seu Filho ao mundo para morrer pelo homem e assim dar a vida eterna a todo aquele que nele crê. É interessante que quando Cristo esteve aqui na terra, ao qual você vê os relatos nos evangelhos, preste atenção de que ele sempre tem a mesma mensagem, ele sempre tem o mesmo apelo a respeito do arrependimento e da importância de você crer nele. Arrependam-se e creiam. Eu creio, confiar na cruz de Cristo é o suficiente para lhe salvar. Este crer é a fé. Quando você crê, realmente confia que aquele sacrifício de Cristo lá na cruz, aquele sacrifício que ele fez, é o suficiente para lhe salvar, você está salvo. Não por você mesmo, não por forças próprias. Não foi necessário você fazer nenhuma boa obra, uma caridade. Não é necessário você acreditar de que vir à igreja, se dirigir à igreja vai ser necessário para lhe salvar, de que ler a Bíblia vai lhe salvar, de que orar vai lhe salvar. Não, nenhuma dessas boas obras lhe dá a salvação. Mas antes, suficientemente, a fé em Cristo é o que lhe garantiu. E esta salvação, quem lhe garante, quem lhe segura, não está em suas mãos, mas antes está no Senhor. É o Senhor que o guarda, é o Senhor que o segura. Então, veja a tamanha bênção que o Senhor nos concede por meio do sacrifício deste. A maior de todas as bênçãos, a bênção qual o homem poderia ter para a sua vida e se sentir satisfeito. Mas o Senhor é tão grandioso e Ele nos concede outras demasiadas no decorrer da vida. Mas essa, no meu ver, é a maior de todas. Somos gratos quando uma pessoa realmente reconhece o Senhor Jesus como Salvador, ela vive uma vida grata a Ele. Passa por dificuldades? Passará. Estamos passando por dificuldades agora no momento? Sim. Mas o coração é descansado de que o fato de que um dia, se encontrarmos a morte, temos uma certeza de uma vida eterna ao lado do Senhor, o qual é garantido por Ele. E o Senhor é fiel, como nós gostamos muito bem de citar, de repetir. O Senhor é fiel à palavra dEle, e Ele nos garante isto. Tem um texto aqui, que é o de Lucas, capítulo 5, versículo 32, que o Senhor diz: eu não vim chamar os justos, mas pecadores ao arrependimento. Em Lucas 15, pula para o capítulo 15 agora, versículo 7, ele diz: eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepender do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Então veja o quão bom é uma pessoa sendo salva, uma pessoa se arrependendo. O quão bom é. Imagine isso na sua família, no seu círculo de amigos. Imagine o quão feliz é uma pessoa entregando a vida a Cristo, tendo a certeza de que após a morte haverá uma morada celestial e aguardando pelo Senhor. O arrependimento é a chave para a salvação. Precisamos entender que sozinhos não conseguimos nos salvar e que precisamos de Cristo para nos auxiliar nesta função. É através dele temos a certeza de que a morte foi conquistada e que nós também teremos acesso à vida eterna. Podemos ter a certeza de que quando morremos teremos um encontro com Ele. Talvez você ainda vai ver, teremos ainda medo da morte e como iremos morrer, mas após a morte não há do que temer, pois o Senhor nos garantiu a morada eterna ao lado dele. E tem esta segurança depositada em sua vida no cuidado de Jesus. Diferente do nosso personagem aqui, o Randolph, que é um personagem baseado na mitologia, o próprio Senhor, Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, ele é real. Porque pode parecer esquisito, mas o Senhor Jesus, ele é real. E ele foi real, ele esteve aqui. O personagem aqui, o qual eu estou falando a vocês aqui, o qual nós estudamos
no decorrer do livro são personagens criados pela mente humana. Mas Jesus não. Jesus não é alguém criado pela mente humana. Antes ele é real. Ele existiu aqui nesse mundo. O próprio Jesus de Nazaré, Nazareno, que veio aqui no mundo, viveu entre nós e morreu. Ele é o Filho de Deus. E sabe qual a diferença dele entre esses outros personagens? A diferença de que esses outros, às vezes a gente olha para eles e nos inspiramos nele. Você pode olhar para a figura do Capitão América e ser semelhante a ele, querer ser semelhante a ele, nas atitudes e nos gestos. E isso lhe inspira. Mas o interessante é que Jesus é ele que tem influência sobre você. Não é você que tem influência sobre ele. É ele que lhe transforma. É a imagem dele que o transformará a cada dia. Assim que você entrega a vida a ele. Viu só a diferença? Não é um personagem mitológico que simplesmente não tem influência sobre nós. Jesus, ele é real. Ele é uma pessoa ao qual ele morreu e ressuscitou. E ele habita no meio de nós. Então veja só o quão diferente é. Jesus não é um personagem mitológico, não um personagem, uma criação. Antes ele tem um poder real. Esse poder real se evidencia conforme você vê pessoas se dirigindo à igreja, até mesmo pessoas vindo aqui gravar devocionais. É a pessoa do próprio Senhor Jesus que nos motiva a isto. É a atitude dele, é a ação da parte dele que faz isto. Então veja a diferença. Jesus, ele é real. E ele não mudou de forma nenhuma. Então, tem um texto aqui que eu gostaria de encerrar, que é o texto de Hebreus, capítulo 13, versículo 8, que diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Além de ser um personagem real, ele é fiel ao que ele fala, que ele é o Senhor, e ele é o mesmo, ele não muda. Então, nossa mensagem de hoje é de que você compartilhe essa mensagem, esse vídeo com seus colegas. Compartilhe essa mensagem do Evangelho com os demais, o qual não conhecem ainda a Cristo. Se você que está assistindo ainda não entregou a vida a Ele, faça isso mesmo agora, em qualquer momento. Comunique a alguém qual você conhece. Comunique a essa pessoa de que você está entregando a sua vida a Cristo. Faça essa oração na sua casa. Entregue a vida a Ele o quanto antes. Hoje nós estamos vivendo em um momento no qual nós temos medo da morte em qualquer momento. Você vive aterrorizado, parece que a morte está em cada esquina, ou até mesmo nas suas mãos. Então, viver com esse medo é muito ruim. Então, experimente entregar sua vida a Jesus Cristo e encare o momento atual de maneira diferente. Então, a nossa mensagem de hoje é essa, pessoal. Creiam em Cristo e deposite sua fé unicamente nele. Até a próxima, pessoal.